Vamos aos recados. Primeiro recado, e aproveitando que o meu dedo está esticado, você pega o seu dedo esticado aqui, clica no quadradinho que tem aqui com uma interrogação e deixa perguntas pra gente. A gente vai bater papo com o Bertani sobre o papel das universidades nesse circuito das artes. Eu vou contar o porquê. Contar o porquê que eu decidi chamar o Bertani para essa live. Além de tê-lo no coração, o Bertani é um baita querido. Segundo aviso, Liliana aí, ó. O pessoal já sabe, eu tô ficando muito previsível nas minhas piadas. Aviãozinho e coração. Pega o dedo esticado aqui, ó. Clica no avião e manda cada um para pelo menos 4 artistas aí, 4 amigos. Hoje a gente não vai fazer esse papo só para artistas, a gente vai fazer esse papo também para o pessoal do circuito das artes. Então, curadores, eu vi aqui que tá a Núria, Isolda, querida, outra artista querida que eu convivo todos os dias. Saio do meu quarto e já dou oi pra Isolda. Tem uma obra linda da Isolda na sala de casa, na minha casa e da B. Que mais? Esse barulho aqui não foi de cerveja, tá? Foi do meu energético preferido aqui. Fazer um marchand aqui. Como é que é? Red Bull patrocina a gente, brincadeira. Mas se quiser patrocinar também, tá tudo bem. Que mais? Então mande aqui o aviãozinho pros amigos pra gente alcançar o maior número de pessoas. Afinal de contas, a gente entrega tudo aqui, vocês sabem, a gente entrega tudo nessas lives. Manda coraçãozinho também, se tiver fazendo sentido pra vocês. E já são 9h05, eu vou convidar o Bertani pra entrar. E aí a gente começa aqui o nosso bate-papo com todo mundo. Júnior Bigucci, Júnior é um colecionador também, grande amigo. Oi, Júnior. Marcelo Menoli, Marcelo um artista. A Núria, eu já dei oi pra Núria. Quem mais? A Marília, não dei oi pra Marília. Wanda Clabin também é uma personalidade aí do nosso circuito. Seja bem-vinda, Wanda. Vi a Wanda algumas vezes por aqui, ainda não conheci ela pessoalmente. Já cruzei ela nos eventos, mas ainda não nos apresentamos. Seja bem-vinda também. Ellen Cristina, pensa na honra. E agora? Perdi a piada. Pensa na honra. O que eu fiz, Ellen? Caio, colecionador também tá por aí. Que legal. Audiência de peso. Vocês veem que a gente tem aqui uma audiência bem completa, né? Tem aí o Júnior, o Caio, enfim, algumas pessoas que eu mencionei como colecionadores. Tem vários artistas, tem curadores aqui, tem produtores aqui que eu também vi, produções. Então, a Natasha, ó, falando de produtores, a Natasha, que é esposa do Laerte, uma excelente produtora. Então, tem todo mundo que atua em várias áreas do circuito. E hoje é sobre uma dessas áreas que a gente vai falar. Obrigado, Júnior, obrigado. Valeu mesmo. Vamos lá, vou convidar o Bertani para entrar aqui. Pararam. Transmitir com Roberto. Isis Gasparini, oi Isis. Honra do convidado que vai participar. Ah, verdade. Obrigado, Ellen. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem? Te ouço, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Você escolheu uma parede de peso aí, hein, pra pano de fundo? Eu fico rodando aqui na sala para ver qual me emociona mais. Caraca, gostei de Mas ver. aqui, Bela escolha. Eu mudo. Eu comecei a reparar que todas as reuniões que eu tenho com meus colegas da universidade, principalmente quando ligado às faculdades, né? Todo mundo tem uma biblioteca imensa atrás, né? A minha eu também tenho, mas eu resolvi mudar um pouco de lugar para ficar diferente, né? Então, aí tem as minhas paixões estão aqui atrás, né? Alguns deles, né? É isso, então, Bertani. Você sabe que eu já fiz live sentado no chão só por causa do pano de fundo, assim, né? As últimas lives eu tenho feito aqui no escritório, numa cadeirinha mais confortável. Mas o que a gente não faz pela estética, né? Por um bom visual, assim. Sim. Não, eu já fiz, no começo, que comecei a aprender a lidar um pouco, eu também fiz uma coisa assim, fora do lugar. O problema é que depois eu não conseguia levantar, né?
Porque aí eu travei. Mas agora já aprendi, já estou um pouco. Ainda fico pendurando coisas, etc., mas a gente vai se divertindo com isso. Tem que se divertir. Eu Nossa, estava agora, só para você entender, né? Faz 2 minutos que eu saí de uma aula de relações públicas, né, falando sobre leis de incentivo, projetos incentivados, etc., já numa sequência de reuniões e de aulas que vai desde a manhã, né? Mas esse mundo digital aqui, ele é bacana, mas ele ocupou muito mais o tempo da gente. Porque antes, para eu sair de um lugar para ir para o outro, para dar entrevista, bater um papo, etc., você tinha uma dinâmica de mundo diferente. E a gente se apaixona por essa coisa aqui, dos computadores, e você quer fazer cada vez mais. Então, você sai de um lugar e se teletransporta, né? Coisa que para mim era hollywoodiano, olha, vou, né? Para estar em vários lugares, e eu consegui um recorde a semana passada, que é uma faculdade que, assim, eu estava em 2 faculdades simultaneamente dando 2 aulas, isso não é bom? Né? Então, isso é um absurdo, né, cara? A gente conseguiu dar uma manobra, teve um problema de agenda e funcionou, né? Eu não sei o que vai sobrar de mim depois, mas até hoje funcionou. Cara, é muito louco. Bem. Eu concordo totalmente com a sua colocação, Bertani, porque é exatamente isso. A gente vinha num ritmo de uma reunião super quente, super uma discussão tal bacana. De repente, só de você sair de um lugar e se deslocar até o outro, dava aquela acalmada. São Paulo, mesmo que você tenha que se deslocar 2, 3, 4, 5 quilômetros, Sim. às vezes demora 1 hora. Né? Então, e naturalmente, agora... você dava a desacelerada. Imagina, agora você sai, em 2 minutos você tá na outra, em 2 minutos na outra, quando você não tá nas 2 universidades ao mesmo tempo. E dá até para fazer uma live nesse meio tempo, né? Porque é o que a gente pede. E eu estou vendo, assim, eu acompanho, sempre que possível, eu estou aí ligado em vocês. Que legal. Porque isso não é ficar puxando linhas aí sem necessidade, mas, assim, você faz um trabalho impecável. Desde o dia que eu conheci, eu falei, esse cara é diferente. Legal. Né? Obrigado, Bertani. E o que me deixa muito feliz é ver o pessoal que eu estou vendo mandando tchau, abraço, etc. Tem muita gente que eu tive a sorte de trabalhar, às vezes como professor, às vezes como colaborador dessas pessoas. Wanda Clabin, que é um presente ter a Wanda aqui. Wanda, assim, fizemos grandes projetos juntos. Wanda também está no Rio. Me manda foto toda manhã do apartamento dela e aquele mar maravilhoso, que é só para eu lembrar, né? Que eu estou em São Paulo. Né? Mas, assim, que também é ligada a projeto como Oiticica, e, assim, tem muita gente. Vi agora a Núria, que é uma querida. Né? Então, é fantástico. E espero poder falar de forma honesta, que eu sempre procuro, sobre aquilo que eu penso, né, daquilo que a gente, às vezes, vê com tanto distanciamento, que são as universidades. Né? Sem dúvida. Eu costumo, às vezes, entrar em umas crises, quase todo dia. Né? Porque, assim, gente, mas por que fazer uma universidade, para alguns, parece que tem um espírito de guerra. Eu contra a faculdade, eu contra eu mesmo, eu contra... Na verdade, é isso que a faculdade, que a universidade provoca. Né? Ela te tira do equilíbrio, do status quo, da comodidade. Você vai ouvir não, você vai ser reprovado, você vai ser elogiado, vai ser aprovado, vai ser injustiçado. Né? E vai lutar pela justiça. E aí vem a essência da universidade, né? Que é esse espaço de encontros, de diversidade e de divergências. Né? Sim. Então, obrigado por essa oportunidade e vamos tocar o barco aí, né? Não, vamos nessa. Você sabe que eu tô tendo um gostinho agora de viver um pouco do seu mundo, porque eu recebi um convite muito honroso do Itaú Cultural. O Itaú tem um programa que é o Entre Olhares, que já faz há alguns anos, e agora, do ano passado para cá, eles criaram o Entre Olhares Universitário, que é um programa que visa um pouco da inserção dos artistas
de artistas e agentes do circuito, nesse circuito mais formal das artes. E aí o Marcos Moraes, que também é um grande professor, que é o coordenador lá, ele me convidou para ser um dos professores, palestrantes, enfim, do lado de nomes. Imagina, eu vou dividir uma aula com o Luiz Camilo Osório, olha a responsabilidade. Sim, mas bacana. E aí eu falei, e aí eu tô preparando a aula, tô quebrando a cabeça e tal. Aí eu falei assim, pô, por que não falar disso na internet, né? Por que não falar disso nas nossas lives? Já que eu concordo total com o seu preâmbulo aí, com a sua abertura, o que essa universidade provoca. E aí, então, já vou puxar o gancho para fazer uma primeira pergunta. Pois Dentro não. desse circuito, Bertani, que a gente vê tão complexo aí, com vários agentes, museus, galerias, colecionadores, críticos, curadores, instituições, blá, 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 bienais, enfim... Qual que é o papel das universidades nesse circuito das artes? Como que você vê a engrenagem universidade posicionada aí? Eu acho que a gente tem que entender um pouco do processo social que está por trás disso, né? A gente às vezes diz, não tenho tempo para ginástica, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, em casa não tenho tempo para encontros. A universidade na verdade, uma sistematização de um espaço que fica disponível para as pessoas se encontrarem, trocarem informações e receberem, dentro de um processo sistematizado, informações que estão consolidadas, que estão elas estão organizadas para serem compartilhadas por uns mediadores, que são os professores, né? E aí a gente se serve de pessoas que dedicaram sua vida para estudar uma cor, para estudar uma sequência de letras e por aí vai. Mas é uma forma de organizar o nosso tempo para que esse encontro seja sistematizado. Então você dedica ali 4 horas da sua vida para estar com pessoas que você não conhece, que vai conhecer ao longo desse convívio, que você vai amar e vai odiar, e que justamente essa atividade, essas trocas que acontecem dentro do espaço universitário, que são saudáveis e que trazem resultados dos mais diversos. Como se fosse uma obrigação para você estar discutindo assuntos que não discutiria isoladamente, com as divergências todas que tem, é um lugar de troca. A universidade é um lugar de troca, né? E eu acho que, particularmente em relação ao circuito das artes, algumas fazem isso com maior competência para determinados assuntos, outras com menor competência, mas não há universidade que seja completa. Tá? Sim. Então, assim, porque eu fiz a faculdade A, a faculdade B, o Ministério da Educação tem lá seus critérios de avaliação, que, na verdade, é um processo ultrapassado, cartesiano, aí, de avaliação, e que não sei se mede bem as coisas, tá? Mas é uma maneira de se tentar organizar esse sistema que está aí e que exige que uma pessoa comprove retenção de algumas informações e que seja medido isso através de um sistema de avaliação e que depois lhe dá um documento que diz que você é o cara, né? Sim. Agora, não passar por esse processo te deixa menos preparado para um mundo onde, principalmente hoje, exige qualificação e exige repertório, exige conhecimento. Então, sem dúvida. Eu acho que o papel da universidade é provocar trocas, né? E ela simplesmente sistematiza isso. Então, basicamente, é isso que a gente faz todo dia, né? Eu acho. E você deixou uma bola pingando aí, ó. Vou levantar uma polêmica aqui que não foi nem eu que levantei. A Nina, eu acho que muito alinhado com a sua pergunta. O que você acha dessa rivalidade entre as instituições? Olha, eu acho ela fantástica, a rivalidade entre as instituições, porque justamente quando você tem essas diferenças para serem discutidas é que você pode criar algo novo, porque senão fica todo mundo acomodado e fica tudo azul e cor-de-rosa, né? Tem que tomar cuidado com azul e cor-de-rosa, que já gera outra discussão, né? Mas fica assim,
fica tudo bem. É legal quando tem as diferenças. Né? Você falou, por exemplo, do Marcos Moraes. O Marcos Moraes é o meu concorrente direto de um lugar que eu também trabalho. Ele coordena a FAP, eu coordeno a Belas Artes. Né? Sim. E a gente diverge de muita coisa. Mas justamente porque nós estamos dentro das universidades, a gente tem condição de dialogar sobre as divergências e sobre as concordâncias de forma educada e inteligente. Então, sem dúvida. Né, a gente toma café, né, e às vezes fala, não, o mercado é isso. Não, o mercado não é. Não é isso. Mas é isso que é legal. Sem dúvida. E assim, com outras universidades. Agora, elas têm posicionamentos diferentes. Então, assim, eu posso falar, porque eu estudei todas dessas que eu vou falar. Então, assim, você vai falar de arte na ECA, tem um posicionamento. Você vai falar de arte na FAP é outra, falar de arte na Belas Artes é outra, na Unicamp é outra, PUC, etc. Sempre tem um posicionamento que, às vezes, é institucional, político, institucional também, ou do seu gestor, do seu coordenador, naquilo que ele acredita, seguindo as diretrizes curriculares nacionais, que é uma obrigação definida pelo Ministério da Educação, mas que você consegue temperar de acordo com aquilo que você acredita que pode ser o melhor para os alunos que você acolhe. Sim. Tá? Então, por isso que você vai... o tema pode ser comum, todos formam artistas, mas artistas, às vezes, com repertórios e conhecimentos um pouco distintos, né? Sim. E eu acho que isso que é saudável, né? Por Sem isso dúvida. que eu fui, né? Você fala, mas, bom, eu estudei na FAP, eu coordeno na Belas Artes, eu estudei na Unesp, na Unicamp e na PUC, tá? Então, assim, eu sei como aluno, eu sei exatamente onde estão as diferenças e onde estão as aderências, que é o que eu aproveito hoje para poder fazer outros projetos, e a gente vai que vai, né? É isso. É isso aí, muito bom. E você falou delas formarem artistas, eu vou pegar o gancho para fazer uma segunda pergunta, né? Eu particularmente entendo esse nosso circuito, né? Até falei um minutinho atrás sobre as várias, sobre as várias engrenagens que movem o mundo da arte e tal. E eu entendo como essas engrenagens, como grandes validadores, né? Então, poxa, se o colecionador comprou, talvez ele endossa alguma coisa, que aí a galeria vai também trabalhar com o artista, que aí o museu também o curador vai escrever, que aí o crítico vai escrever, a mídia, tal. Todos eles são pequenos validadores desse circuito. Como que você entende esse papel do ponto de vista da universidade? Você acha que a universidade também é um validador para o artista? Total. Eu fico tocando aqui na tela porque ele dá uma escurecida de vez em quando, né? E aí eu quero ver a cara, quero ver o que o pessoal está escrevendo. É isso aí. É fundamental. Eu dei uma entrevista para uma revista dessas, eu não sei se foi a Isso é Dinheiro ou Exame, alguma dessas que estava ligada no mercado, justamente sobre a ascensão de artistas chineses para o mercado internacional. O que tinha de comum em todos eles era a formação universitária. Tá? Então, assim, de verdade, por mais que haja uma certa... Pode até ser discriminatório, porque nem todos têm a sorte de poder estar numa universidade. Né? Mas nós vivemos numa sociedade que podemos até discordar, né? Por isso que eu me amparo muito na Sorbonne, através do Pierre Bourdieu, lá em Paris, que é esse sociólogo que estuda esse campo, e esses atores todos que nós somos, onde nós vivemos de certificações sociais, acima de tudo. Depois elas passam a ser econômicas. Então, assim, na hora do empate, você precisa ter um critério. Sim. E aí, nessa hora do critério, quando a gente está administrando uma equipe, ou administrando um sistema, um dos critérios, às vezes, é a faculdade, que se você tem o curso, e isso quer dizer que você ousou fazer aquele curso, que você teve coragem, que você deixou de namorar, que você deixou de comprar um carro novo para investir em conhecimento.
E isso quer dizer que você tem responsabilidade com aquilo que você está estudando e está querendo oferecer para o mundo, transformado em um objeto de arte, numa pesquisa, numa performance, numa curadoria. Então, assim, não é só um certificado. Certificado é um documento, é um papel, né, que pode sumir a qualquer momento. Mas aquilo que você apreende é como uma cicatriz que fica e que faz com que, de alguma forma, você tenha um processo de distinção que o próprio Bourdieu também vai lidar. É um processo de distinção? Sim. De qualificação? Sim. E é fundamental. No mundo que nós vivemos, que nós temos, graças a Deus, uma alta capacidade de produção de criadores, mas poucos espaços para as trocas e os negócios, que há um limite, devido à natureza cultural, econômica, etc., você ter um curso quer dizer que você abriu mão de muito da sua vida para poder aprender informação. E isso já te faz diferença, né? Eu acho que todos nós sabemos o sacrifício que é você poder fazer uma faculdade. E isso não dá para dizer que os resultados sejam, de todos que fazem a universidade, sejam os melhores, que não são. Tá? Sim. Mas que este indivíduo, ele procurou sair do lugar comum, procurou, e isso deve ser observado. E é observado, né? É observado, porque as pessoas que vão procurando se qualificar, quanto mais você vai ampliando o seu repertório, mais você tem defesa para aquilo que você está criando. Mesmo que sua criatura seja uma linha num papel branco, mas você vai ter todo o sistema e toda a propriedade para defender aquilo, que outro não terá, nem na fala, nem na escrita e nem no processo criativo. De produção. Então, assim, não importa o que vai ser criado, né? Importa esse exercício da criação e que, às vezes, resulta em algo que a gente consegue ver valor naquilo e tem horas que nenhum artista vê e descarta. Ou hora que ninguém na sociedade está preparado para, não tem condições, não tem conhecimento e repertório para interpretar aquilo, e o renega. E passados 50 anos, a sociedade muda, e o cara vai e paga 80 milhões de dólares para ter um Van Gogh na parede. Né? O que é isso? Que milagre é esse? Que processo é esse? Né? Então, assim, eu acho que ela é estruturante, a formação acadêmica é estruturante, ela é importante, principalmente na sociedade contemporânea. Talvez, naquele momento desses artistas, ou esse artista que eu acabei de citar, não fosse, né? Mas hoje é. Né? E ele cria uma certa distinção. Eu tiro o chapéu, por exemplo, para galerias que trabalham com artistas que têm uma outra origem, uma outra forma de produção, como a Galeria Estação. Também. Sim, né? Sim. Então, assim, eles são tão eruditos quanto vários doutores que eu conheço. Tá? Sem dúvida. Mas eles, de alguma forma, conseguiram esse resultado e nós, doutores do outro lado, reconhecemos valor naquilo. Sem então, dúvida. Assim, eu acho que é importante, tá? Mas ela não é assim, essencial para que alguém consiga desenvolver sua pesquisa, seu pensamento, etc. Para o sistema da arte, para o circuito, que é o tema que nós estamos lidando, eu acho que ela é importante e deve ser buscada, a formação acadêmica. Tá? Sim. Mas há algumas exceções. Né? Sim. Eu gosto... Quantas horas, por exemplo, tem um curso de bacharelado, Bertani, em artes visuais? 2.880, mais ou menos. Quer dizer, você gastou quase 3.000 horas da sua vida pensando sobre alguma coisa, criando oportunidades de falar sobre arte, sobre produção artística, sobre nos vários âmbitos, né, da universidade. Então, sem dúvida, 3.000 horas te coloca alguns passinhos, não sei se à frente, atrás, do lado ou do outro, mas te coloca 2.880 passos diferente de onde você estava, né? Eu posso, sabe, eu vou fazer uma comparação boba, pode ser até tola agora, mas é assim, você entra num avião com um cara que diz que tem 10 horas de experiência de voo, e aí você entra com um cara que tem 3.000 horas de voo. Os dois podem levar a lugar nenhum,
porque tem outras variáveis que ele não tem controle, mas que você vai Sem se sentir dúvida. mais confiante naquele que tem 3.000 horas, pela experiência, porque ele já viveu, etc. Vai. É mais ou menos isso. Né? É isso. Esse indivíduo que passou por esse processo, alguns têm a capacidade de ficar mais horas, tá? Que pegam Sim. DP, então né, vão ampliando, né, o seu repertório. Eu me lembro, vou falar dele porque não tem por que não falar, mas tem um ex-aluno que se chama Luiz Maluf, talvez você conheça, que é galerista. Conheço, Luiz. Conheço. Ele conseguiu pegar 4 DPs de uma professora que a gente adora, inclusive ele. Né? E ele disse para mim hoje, mas eu aprendi muito com ela. Né? Mas ele gostou, né? Fez 4 vezes DP. Esse ampliou as horas bastante. Né? Eu adorei. E o Luiz é um cara que eu acompanho, a gente tem feito muitas coisas juntos. Mas é uma opção, né? A minha faculdade, Bertani, eu fazia a lei do mínimo esforço. Eu não sou muito exemplo para estudar, tá? Mas eu era a lei do mínimo esforço. Então, no primeiro ano, eu não sabia muito como é que era essa história de faculdade. Aí eu peguei uma DP só. Aí eu falei, dá pra se esforçar um pouco menos aqui. Eu tô me esforçando demais, né? Aí no segundo ano, eu peguei 2 DPs. Aí no terceiro ano, eu peguei 3 DPs. E aí, 4 DPs você fazia no ano seguinte só as DPs, né? Você não passava. Sim. Aí no quarto ano eu fechei tudo com as 3 DPs. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui mais. Mas eu entendo, Luiz, eu entendo. Eu acho que eu parti. Por isso que nós viramos galerista, entendeu? Se tivesse estudado mais, virava artista. Ó, eu vi aqui uma observação do Laerte. Laerte é um artista que eu acompanho há muito tempo, adoro o trabalho do Laerte. Tive sorte, né, de estar numa comissão que recentemente eu torci e ele acabou sendo um dos finalistas, e não nego que eu também apoiei o projeto dele. Mas, assim, ele falou do Lerner, né? Então, eu estudei, olha o que é legal da universidade. Dava DP para aluno bom. Então, assim, eu estudei com Nelson Lerner, com Ferrari, com quem? Com a Regina Silveira, isso na FAP, quando eu fiz na FAP. E essa coisa que eu falava aqui no início, o cara que ficava do meu lado lá, que era de um semestre à frente, que a gente... às vezes eu era muito tímido, porque eu era caixa de banco, ia estudar na FAP à noite, entendeu? E sem comer, sem nada. E ele tinha uma dificuldade também lá dele, então estava ele, a Leda Catunda, lá no ateliê, e aí eu vi ele com uma série de conflitos. Naquela época os conflitos dele não podiam ser muito externados, porque a gente vivia um momento de uma ditadura... ditadura dentro de casa, inclusive, né? Sobre você escolher ser artista era um horror, né? Eu tive que esconder de todo mundo, tive que cortar o cabelo para fingir que tinha entrado em engenharia e eu tinha entrado em artes. Mas, assim, aí eu me lembro, esse colega que ficava comigo no ateliê era o Leonilson. Putz, então, que delícia, hein? Aí quando a gente fala, o que é a universidade? É isso. Sabe? A universidade é você estar no ateliê, a universidade é você ir para o boteco e, mediado por uma boa garrafa de cerveja, você discutir a fibra do tecido que vai fazer mais sentido para a performance que você vai executar. Não é só aquele processo embutido dentro de 4 paredes, onde você tem alguém que fala e você acredita. Né? Tem que ser alguém que fala que você acredita, mas você também contesta. Então, é esse espaço de trocas que eu digo. Então, é isso que é legal da universidade. Nossa, que delícia. Essa obrigação de você conviver, mesmo que discorde com quem você conviva, né? Sim. Mas é uma das coisas mais interessantes, né, que a gente tem. Cara, que gostoso. Essas conversas para mim são tão ricas, Bertani, são tão... eu digo que acho que o cara que mais aprende, porque não falta em uma live, sou eu, viu? Porque, meu, que delícia que é conversar com vocês, que oportunidade. E eu tô gostando aqui da interação, o pessoal tá interagindo bastante. A Ellen fez uma pergunta pro pessoal da formação deles. E tem artistas, tem historiadores. Continuem aí colocando a formação de vocês, quem tem informação, porque é curioso para nós. Muito bom. Mas é bacana. Alguns anos atrás, eu estava numa outra situação, numa outra posição,
e, e nós tínhamos que fazer uma exposição que tinha um nome, que teria um nome depois de Escrita da Memória, né? E é uma coisa sobre a escrita, a manifestação da escrita, etc. Aí eu trabalhei durante 2 anos e meio com um cara que se chama Leandro Carnal, que alguns conhecem aí. E o Carnal era professor, você falou de história, me lembrou, né? Era professor do curso de História da Unicamp. E aí nós montamos um time, Carnal, Flávia Galli, também historiadora, para poder produzir essa exposição, que foi depois também organizada com Marcelo Dantas, né, que também é curador e produtor. Foi fantástico, né, essa experiência, porque eram essas visões, né, de mundos distintos e a importância do historiador dentro do processo da arte também, como é fantástico, né? E essas coisas malucas, eu estou vendo aqui, tem o Max Perlingeiro, tem um monte de gente que a gente se curte aí. E tá com uma audiência sempre, qualificada aqui, viu, Bertani? Responsabilidade, viu? Tem que tomar cuidado, porque às vezes eu falo demais, mas tem muita gente bacana e eu me sinto à vontade em qualquer lugar, né? Que legal. E aí, às vezes... Qual é o maior sofrimento que a gente percebe hoje quando você está numa instituição? Quando vem aquele aluno acompanhado do pai ou da mãe que quer fazer arte porque ele sabe que quer e os pais têm uma dúvida, porque eles dizem assim, o que é que esse cara vai fazer da vida? Né? Como se ser feliz fosse algo que a gente não busca, né? Deixa o cara fazer arte. Aí eu conto as histórias, eu vejo essas figuras todas que eu comentei. A arte olha, na boa, né? Eu venho de uma família muito pobre, uma família simples, de professores de rede pública, que todo mundo sabe que ganham uma miséria até hoje, né? Mas essa coisa de estudar e trabalhar com arte veio desde criança. Mas o que acabou acontecendo? Quando eu fiz essa opção, eu não tinha condições de fazer trabalhos para descartar. Todo o trabalho que eu fazia, eu tinha que vender para poder fazer o seguinte, né? Então, eu já vivia de uma... Isso me fez me interessar pelo mercado de arte. Mas a arte, ela hoje, principalmente falando de indústrias criativas, economia criativa, quando essas pessoas me procuram, às vezes eu falo um pouco da minha história e história de outros. A arte... Ter feito artes visuais me permitiu chegar à direção executiva dos maiores bancos desse país aqui. Porque o que eu usava era criatividade. Tá? Me permitiu entender de coleções, me permitiu conhecer pessoas importantíssimas. A arte me permitiu trabalhar com publicidade, me permitiu trabalhar com Hector Babenco, que foi um grande cineasta. Que delícia! Assim... Tem um monte de passagens aí. Então, assim, o bom de estudar arte é porque você pode fazer o que você quiser, que você tem a essência desse profissional é a criatividade. E essa sensibilidade que nem todos têm, para poder externar de uma maneira plástica, de uma poética, né, coisas que poucos têm coragem de fazer, de se expor, né, de errar, de acertar. Sim, sim. E diferente de algumas atividades que a academia oferece, que são muito mais cartesianas, né? Você aprende fórmulas e repete aquilo, e aquilo faz uma ponte ficar em pé. Legal, né? Mas a gente consegue fazer bem mais, né? Cá entre nós, dá para fazer um monte de coisa diferente. Cuidado que a minha formação também é engenharia, hein, Bertani? Eu fiz uma pós em engenharia automobilística, então... Muito bem. Eu não era projetista. Muito bem. Muito bem, parabéns, né? Boa Mas você sorte. Foi salvo, né? Foi salvo, veio aqui para o nosso mundo e tal. Tá é isso aí. Mas é essencial, que eu levo às vezes na brincadeira, mas não é, que faz a distinção entre as faculdades. Uma das coisas que mais me atrapalhou, eu acho que me frustrou na vida, foi ter que, por necessidade, ter deixado o Leonilson, a Leda Catunda, esses caras todos, a arte. Eu ganhei um monte de prêmio, mas a gente estava numa situação na década de 80, que eu sou daquela geração 80, que assim, não existiam galerias,
você tinha até acessos mais democratizados para o campo, que tinha os salões de arte, etc., que hoje o governo já não financia mais nada, na época tinha. E a gente ganhava uns trocos com essas coisas aí. Só que chegou um momento que eu comecei a usar do meu conhecimento artístico, o que me pagava a conta, inclusive a FAAP, né, era justamente fazer bico para publicidade. Então, como eu pintava muito bem, que eu era meio escanuela, assim, uma coisa de hiperrealista, Legal. os caras falavam, precisa desenvolver aqui uma campanha de Danone, não sei o quê, faz um morango, chama o Bertani. Vamos fazer um comercial que vem uma lâmina e corta o cigarro, chama o Bertani, eu esculpia. Vamos não sei o quê, fotografava. Então, assim, não dava para perder tempo. Só que aí eu fui corrompido, eu fui, aos poucos, claro que já vinha de uma família simples. E a publicidade, a gente tem uma circulação de recursos que é muito mais rápida. Né? É rápida, não é maior, é verdade. É rápida. E aí fui embora. Então, quando alguém diz, como é que você foi parar no marketing? Foi assim. Eu entrei dessa forma, com comunicação, comecei a trabalhar em agência de publicidade, negócios, e no marketing você tem uns setores de desenvolvimento de produto. O que você faz lá? Cria. Né? Agora, era uma delícia, né? Quando você ia, às vezes, na agência de publicidade, o cara começava a te enrolar e você falava assim, faz assim que funciona, porque você desenhava, você pintava, fotografava, esculpia, né? Essas coisas todas. O artista pode fazer o que ele quiser, os outros não. Né? Então, eu acho que isso já é um bom caminho, né? Para quem quer ser feliz. É isso aí. Eu não fui. Se você perguntar, desculpa, assim, você se arrepende? Eu não me arrependo hoje, que eu tenho a sorte de ter conseguido voltar a ter aproximação com esse universo, dando aula, que é o que eu prefiro, e com artistas, trocando esse tipo de ideia que eu estou trocando com você, e com esse pessoal acompanhando, porque a gente gosta das mesmas coisas e vive por elas. Mas, assim, se eu tivesse permanecido só numa atividade comercial, digo assim, comercial de indústria, no marketing puro, que eu sou professor titular de marketing na FAAP, né? Uhum. Eu troco de chapéu o dia todo, mas o que une as duas coisas é a criatividade. Então, sem dúvida. É nisso que eu acredito. Muito bom. Ô Bertani, e você comentou, você fala, né, bastante sobre o mercado. Você acredita que seja papel da universidade ingressar os alunos no mercado? E esse mercado, talvez que dentro do mundo da arte, ele também tem não que ele tenha esse papel, mas de alguma forma ele também corrompe, principalmente se a gente pensar em artista jovem, artista que está dando os primeiros passos, aí de repente ele calha de acertar a mão ali, vender um trabalho X, aí ele vira uma impressora daquele trabalho X, para de criar. Você acha que é por aí, que tem essa responsabilidade? Eu acho que tem. Se eu tivesse tido esse tipo de instrução, talvez eu tivesse continuado artista. Né? Porque ninguém naquela época, assim, falar de mercado e falar de arte, e ainda, por isso que eu não continuei na ECA, né? Porque a hora que eu fui para avançar nesse sentido, não. Aí tem um posicionamento das faculdades. A arte é uma coisa muito maior do que as próprias universidades, né? Ou dos seus gestores, ou dos seus professores, etc. Ela é livre, é outra coisa, é muito maior do que restringir arte e mercado. Tá? Mas a gente que investe a vida nisso, os poucos recursos que tem, etc., sair de um curso sem ter o menor conhecimento como o sistema funciona. E assim, é importante que a gente saiba qual é o sistema, qual é o circuito, quais são as regras, os acordos, as redes que têm que ser formadas, até mesmo se eu quiser acabar com isso. Né? Se eu for contra o sistema, eu preciso saber como ele funciona. Então, assim, as faculdades no Brasil, as faculdades de arte no Brasil, elas ainda, minha opinião, e ela sempre foi essa, é de que, assim, a gente não pode sair de uma faculdade, eu não vou me corromper para as coisas de mercado. O meu trabalho artístico é aquele, né? Minha pesquisa, etc. Mas eu preciso saber quais são as regras do jogo, né? Pelo menos aquelas que são institucionais. Coisas básicas. Vender, eu tenho que dar nota fiscal. Né? Hoje, se não dá, o leão te pega. Né? Alguns, né? Não pega todos, pega alguns. Né? Mas tem que ter esse preparo.
Então, assim, quando eu fui a, a Unesco financiou o Guia do Artista Visual aqui para o Ministério da Cultura no governo passado, Aham. eu perdi. Eu, como empresa, fui segundo lugar na concorrência, perdi por preço. Mas aí eu descobri que quem ganhou eu também conhecia, e eu disse assim, não tem problema não, eu trabalho de graça para esse projeto, porque esse assunto me preocupa desde os meus 18 anos de idade, aliás, desde os meus 9 anos de idade, né? Mas, assim, é fundamental, não tem, né? Agora, você olha, o mundo todo tem, todas. Então, você vai para as universidades que eu tive agora na Belas Artes de Paris, que eu estou tentando fazer um convênio. Tive no meio do Covid lá né? A conversa foi Corajoso, hein? rápida. Foi dia 24 de fevereiro, que eu fui para Arco. Na verdade, eu fui para Madrid. esse evento da Unesco, que era justamente sobre modelos de gestão para coisas ligadas a museus e etc. E aí aproveitei para fazer algumas outras reuniões. E nessa na Belas Artes, né? Os caras têm informação, o básica de como o sistema funciona, né? E aqui não, poucas faculdades. Aliás, Sim. eu não posso afirmar, mas segundo o Ministério da Educação, que avaliou o nosso curso recentemente, talvez o único curso nas privadas, as públicas provavelmente também não tem, que tem uma disciplina de arte e mercado, né? E aí você pode acreditar naquilo e participar desse mercado ou tentar modificá-lo e questioná-lo, etc. Mas é importante ter essas diretrizes. Então, Acho que o primeiro formar, passo né? para você questionar alguma coisa é você entender como ele funciona, né? Você não vai conseguir, se você não souber as regras do jogo ali, você não sabe nem como articular ali com aquilo. Olha, eu vou fazer um comentário aqui que, assim, teve um momento da minha vida que como artista, eu questionava um monte de coisa. E aí, contra o sistema, contra isso, contra aquilo, até né, porque me sentia um pouco marginal algumas coisas, né? À margem de algumas questões, principalmente eu que queria vencer com arte não conseguia, porque não tinha os contatos, não tinha uma coisa clara de como funcionava. E aí eu fui fazer uma imersão num lugar legal pra caramba, que se chama Cuba, né? E lá eu experimentei tudo aquilo que eu lia, que meus colegas diziam que era legal e etc, né? Adorei, aprendi muito, e muito do que eu aprendi eu compartilho hoje, eu divido hoje, mas eu percebi que existe um ponto, que é um ponto de equilíbrio, nem cá nem lá, né? E que isso facilitou a minha forma de ver, de socializar, né? De entender como a gente busca o nosso sustento com o nosso trabalho, seja ele como artista, sem precisar ceder a forças, né, que o mercado às vezes impõe, mas sem também não ter de onde me sustentar, né? Sim. Esperando que um Estado me sustente. Não. Então, assim, tive essa sorte na década de 80 fazer essa imersão, que me ajudou bastante, e, de novo, né, aí eu comecei a entender outros modelos. Então, eu acho que a gente não tem a gente tem que ter o nosso posicionamento em relação ao mercado, mas também tem que entender que o mercado está aí e que ele pode ser útil para nós, para nosso trabalho, para fluir o nosso trabalho, né? Eu sou um Isso. eu sou um que levanta muito essa bandeira e é muito interessante porque aqui a gente está fazendo um bate-papo de uma galeria, né, a partir do Instagram de uma galeria. Então a galeria é talvez um dos principais agentes do mercado, mas eu mesmo como galerista eu sou muito crítico com algumas formas de atuação do mercado e nada como você entender os mecanismos para você subvertê-los, né? A Camila interagindo até um pouco com o pessoal aqui, a Camila falou, né? É preciso ter base para subverter. A Tati tá elogiando as suas aulas de arte e mercado na pós. Ela teve. A Lia Petrelli está lamentando aqui que na sala dela não teve tanto isso. Maurício está fazendo um comentário aqui sobre talento e mercado.
O Leonardo fez uma ponderação interessante do ponto de vista de artista, né? Ah, eu não faço parte do comercial. E aí depois não sabe como ganhar dinheiro do próprio trabalho. Bom, eu posso falar uma coisa aqui, pode ser que Claro. arrepie alguns, né? Eu estou vendo que a Wandinha deu um oi aí, a Wanda vai conhecer, aliás, todos conhecem quem eu vou falar. Há muitos anos atrás, eu fui convidado por um chefe para comprar uma obra de um artista chamado Cildo Meirelles. Tá? Um pequeno, um artista pequeno aí. Um artista pequeno. E nas negociações, o Cildo claramente se posiciona contra esse sistema da mercantilização da arte, etc, etc. E a gente se ama. E agora, um pouco mais, né? Mas imagina você com vestido de terninho azul, camisa branca, gravatinha tipo Dória, e vai lá para comprar uma obra para uma coleção também de um outro cara que se veste da mesma forma, né? E aí o Cildo não queria vender, e etc, e papapá, porque era para um banqueiro, e a coisa vai. A discussão foi depois, ele acabou, depois de anos, não aconteceu a venda, porque existia uma relação pessoal ali, estranha, né, entre essas personagens todas, mas aí teve um dia, várias outras vezes, aí um dia eu encontrei com ele e falei, lá vem você de novo, né? Aí eu falei, não, Cildo, dessa vez eu não vim para comprar nada. Eu vim para ganhar um presente. Afinal de contas, você é contra o mercado. Se você é contra o mercado, contra a mercantilização, não tem problema nenhum. Eu estou aceitando sua obra. Aí ele olhou para mim e falou assim, que piada sem graça. Eu falei, ué, mas não é esse seu posicionamento? A arte independente tem que estar completamente fora das questões de mercado, então não venda. Não venda. Doe a produção. Você é um artista excelente, magnífico, importante, único. Doe sua obra, não venda. Seja de verdade contra o mercado, contra o sistema. Seja legítimo nesse sentido. Porque se você se posiciona dessa forma, é sinal que cada vez que você está comercializando uma obra sua, você está se corrompendo. Não faça isso. Continue sendo artista e continue doando suas obras. Mas a partir do momento que você entrou no sistema, não dá para você dizer que não participa do sistema. E aí a gente se ama muito. E ainda por cima, que depois eu tive um trabalho que uma empresa de bebidas vermelhas me convidou, uma tal de Campari, e adivinha qual artista eles pediram para eu convidar para fazer a campanha? Que tem uma sala vermelha? O Cildo, né? Foi o telefonema mais rápido da minha vida. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sabe que é plim, né? Mas é um pouco disso. Aí deu sorte, porque quem fez o projeto foi o Luiz Martins, que é um artista formado pela Belas Artes, e que a gente botou na campanha e que ganhou os trocos dele, vai bem, obrigado. Né? E eu ganhei um monte de Campari, que é magnífico. Então, tá por aí. Mas eu só acho assim, eu falo sempre um pouco em tom irônico, mas é uma questão muito delicada você falar de mercantilização da arte, que é o tema do meu doutorado. Né? Uhum. É esse poder que o sistema tem, e não é o sistema econômico, é o sistema político, social, midiático, da precificação das obras e da estratificação delas. E você entrar para esse campo, para esse processo, requer uma série de artifícios, de articulações. Ter uma boa formação, conhecer muitas pessoas, ter condição de apresentar o seu trabalho. E as galerias, né, eu acho que elas são... Por que as galerias são mal vistas? Desculpa, que eu ouvi isso a vida toda. Não, porque são oportunistas, porque os artistas não têm esse tipo de... não conhecem o processo de como se constitui uma empresa como essa, e acham que o galerista ganha seus 30%, 50% líquidos em cima do artista. Justamente, quando você entra e vê tudo que compõe essa operação, o esforço da galeria, né, os seus investimentos e etc., para que o artista tenha liberdade para poder produzir o seu trabalho, e você tem feito umas coisas que eu estou achando super legais, mudando o modelo dessas relações, e eu acho que você está deixando isso mais contemporâneo. O que acontece? Você percebe que na verdade, o cara ganhou 20%,
entendeu? Os outros 30, ele tem lá um custo operacional enorme. Agora, tem que entender o que está por trás. E isso, por isso que é importante, eu acho que na academia, você entender como o sistema funciona, para poder julgar. Né? Porque eu faço sempre algumas comparações. Né? Imagina se o Gilberto Gil tivesse que o tempo todo tá buscando gravadora ou gravando seus discos e vendendo. Ele tem que criar e tem um agente que faz isso. No teatro tem a mesma coisa, no cinema tem a mesma coisa, na moda, no design, na indústria, etc. E nas artes também. Né? Porque se o artista for ficar preocupado com a sua divulgação, só ele, né? com divulgar o seu trabalho, com produzir, ele não consegue, na verdade, fazer essa imersão que a arte exige, e aí sim ele fica corrompido pelo sistema, porque tem que pensar em vender, em comprar, em comercializar, em transportar, em entregar, emitir nota, etc. Deixa esse trabalho para esse agente, que a gente pode chamar de galerista, e você se preocupa naquilo que é importante. Né? Agora, tem que ser uma relação transparente. Né? E uma das coisas que eu vi da sua parte, né? E que eu já te falei, que eu acho que você é um cara diferenciado, que você abriu a caixa de Pandora e falou assim, ó, gente, é assim o jogo e vamos mudar um pouquinho. E eu acho que está sendo super legal, entendeu? Ô Bertani, você sabe que eu vivo o dia a dia disso que você está falando, né? E eu tento envolver os artistas, como a gente trabalha com artistas jovens. Na verdade, hoje não mais, porque eu trabalhei com artistas jovens há 7 anos atrás, e depois de 7 anos vivendo essas coisas dioturnamente, né? Os caras vão ganhando casca, vão se posicionando melhor e tal. Mas nesse meio tempo, eu propunha para eles outros tipos de trabalho, assim, dentro da excelência de cada um, para que eles pudessem não virar, por exemplo, um banqueiro ou um sei lá o quê, ou um banqueiro não, né? Um bancário, ou tivesse que ir lá, sei lá, abrir um estacionamento, ou um bar, ou um tal, mas que eles pudessem ficar ali circundando o nosso circuito. E um deles, por exemplo, foi o Andrei Rossi, né? Sim, fantástico. E é um artista acadêmico, né? É super acadêmico. E aí, esses dias eu tive que mandar o Andrei embora da atividade que ele me ajudava na galeria. Mas, cara, eu fiz com um gosto e ele recebeu com um gosto a carta de demissão, porque o Andrei tá voando, o Andrei tá vendendo pra caramba. Demorou 7 anos para ele, sabe, para ele decolar de vez. E assim, é um cara que produz um monte e hoje, se você for no ateliê dele, ele não tem nada para vender. E eu falei, Andrei, sabe essas poucas horas aqui que você tá dedicando para fazer a parte ali da galeria, que eu te ajudo com texto, com isso, com aquilo? Cara, tchau, você tá demitido. Agora você vai gastar essas horas dentro do ateliê. Aí ele fez, puta, obrigado, porque tava faltando hora no meu dia. E é isso. Em algum momento, foco. Em algum momento foi importante para ele estar estável e pagar um ateliê, pagar material, pagar tudo. E quando a gente viu que essa balança estabilizou e que ele não precisava mais disso, cara, vai produzir. E desde quando eu contratei ele, eu falava, eu não te quero como funcionário, eu te quero como artista. Se isso em algum momento bagunçar nossa relação, tchau, você vai voltar a ser artista e eu não te quero como funcionário. E, cara, na galeria, a Isis está aqui, não me deixa mentir, que é uma artista que eu estou representando agora, o Laerte, um artista que eu trabalho também, outros, Paulo Nenflid, o Nário, acho que estão todos por aí. Meu, eles sabem de números, eles sabem de tudo, eles sabem quanto que eu pago para ir para uma feira, quanto que eu ganho na feira, quanto que eles ganham na feira, tudo, absolutamente tudo, eles têm acesso. E tem que ser assim, né? Eu acredito que tem que ser assim. Não dá para ficar é uma relação de que tem que ter um equilíbrio nisso. É meio que yin-yang ali, né? Todo mundo está ganhando, isso vira um corpo só. A partir do momento que há um desequilíbrio, há desconfiança e aí faz com que a gente... Claro, qualquer relação tem momentos de estremecimento e de algumas divergências, mas se mantém esse corpo, de alguma forma, fluido ali. Agora, se você não sabe, não tem condições de entender o outro lado, como é que você mede
Aí você acha que está sendo usado, que está sendo, tem um aproveitamento sobre você. Então, assim, eu não tiro, como é que eu vou dizer, eu não... Quando eu vejo esses questionamentos de alguns artistas que eu conheço, alguns até um pouco mais de uma certa idade, eu falo, poxa, coitados, eles não sabem nem o que é um imposto que se paga, qual é a cadeia desse negócio todo. Então ele acha que está sendo, de alguma forma, aproveitado, alguém está tirando proveito, vantagem sobre ele. E não dá. Hoje em dia não dá porque a gente tem que ter essa relação equilibrada, porque também, assim, você tem muita possibilidade de troca, né? Você tem muitos canais, e agora, é uma situação de time. Isso que eu acho que é legal. Não é um artista na sua galeria, é o corpo de artistas na sua galeria. Essa coisa junta dá força, entendeu? Sem dúvida. E o galerista, ele ali, ele é o técnico desse time, ele não é o dono do time, ele é o técnico. Sem dúvida. Né? O cara não está bem, puxa a orelha. O outro vai, viu que também não está bem, o colega, mesmo que seja de um outro tipo de trabalho, etc., ele vai ali e diz assim, ó, cara, não está legal, vamos conversar. E toda vez que esses grupos se unem, eles ganham força, eles ganham massa para entrar nesse sistema e ter força e se tornarem invisíveis. Soltos. O artista sozinho, quantos artistas maravilhosos, né, que eu conheci, que já se foram, que foram contra o sistema, mas assim, ainda foram sozinhos. Quer ir contra o sistema, monta um exército, entendeu? Monta um time. Agora, o cara vai, cada um, isso aí, poxa. Ô Bertani, como que tá a sua agenda aí? A gente tem 40 segundos, eu não fiz metade das perguntas que eu queria. Você topa entrar de novo aí ao vivo, ficar mais um pouquinho? Olha, eu consigo ficar mais uma meia hora depois. Então eu vou desligar essa live aqui e vou entrar de novo, a gente já conecta de novo, tá bom? Tá bom. Pessoal, volta pra cá, hein? Um minutinho eu volto com outra live. Eu vou pegar uma água. Tá bom. Tá já. Buenas noches novamente. A gente está conversando com o Roberto Bertani e 1 hora é pouco, meu, pelo amor de Deus, 1 hora é pouco pra gente conversar, o papo tá muito legal. Imagina, eu tive que desligar a live aqui, a primeira live com quase 10, 11 perguntas, todas na caixinha, uma pena, mas, sei lá, umas 60 pessoas online, e, enfim, quando o papo é bom não tem jeito, né? Muito legal, o pessoal todo entrando novamente. Vamos dar um tempo do Bertani pegar a garrafa de água dele ali e a gente consegue conversar mais uma meia horinha. E cara, o papo tá tomando um rumo muito legal. O Nário, eu vi o Nário aqui, vi a Isis, vi o Laerte e algumas pessoas comentando, né, dessa nova forma de construir. Eu penso, né, que a maior força desse circuito, né, é o artista. Inevitavelmente, a maior força desse circuito é o artista. Então, se o artista tivesse a consciência disso, né, se ele exercesse a consciência de que ele é o grande propulsor do mundo da arte, e não se deixasse... eu vi o Maurício fazendo um comentário ali de incoerências e tal. Cara, as coisas só acontecem porque de alguma forma os artistas deixam acontecer também. E eu sou uma pessoa que gosto muito de artista que é chato, de artista que fala, não, com o meu trabalho não. Você pode fazer com outra coisa ali, mas com o meu trabalho você não vai fazer. E é isso, sabe? É muito sobre isso. De você não dificultar... a circulação do seu trabalho e tal, mas de você não ser permissivo de deixar as pessoas, sabe, desmontar seu díptico, pendurar de ponta cabeça, não é por aí, sabe, você é o dono daquele trabalho, você é que tem que ditar as regras de como aquele seu trabalho vai ser conduzido, para onde ele vai ser levado, como ele vai ser mostrado, por quem ele vai ser mostrado, do lado de quem ele vai ser mostrado, como ele vai ser vendido. De novo, não significa criar dificuldades, fechar as portas, mas ter a rédea das coisas, sabe?
ter a rédea da sua carreira, de qual é o momento da sua carreira, qual é o momento que você quer produzir mais, qual é o momento que você quer se fechar no seu ateliê e pensar, qual é o momento que você quer exposições, qual é o momento que você quer salões, qual é o momento que você quer comercializar e você precisa de grana, aí pô, beleza, juntei uma tonelada de dinheiro aqui vendendo o trabalho, agora eu vou ficar 1 ano sem vender. Quer dizer, você é que tem que ter a mão disso, né? E, enfim, tô gostando muito do papo, deixa eu convidar o Bertani de volta. Vamos. Muito bom, já voltamos, já voltou quase todo mundo aí, Bertani. Deu tempo de você pegar sua água aí? Já, tá aqui, ó. Então tá bom, então tá bom. Bertani, pô, infelizmente a gente teve que... As lives, elas duram 1 hora, né? Então, as Sim. lives aqui no Instagram. Então eu tive que encerrar e começar outra, porque... E a gente teve que encerrar a live com quase mais de 10 perguntas aí na caixinha, que o pessoal tava interagindo. E olha lá, começamos a live e já entrou as mesmas 50 pessoas que estavam de volta, sinal de que o papo tava bom. Legal. Bertani, você comentou um pouco dos programas universitários, de alguns programas, né, dele falar sobre essa inserção dos artistas, de facilitar essa ponte entre academia e mercado. Você quer falar um pouco do programa, talvez, da BA, ou mesmo de outros programas que você investigou e que tenham esse papel? Olha, essa situação, essa oportunidade que eu tive na Belas Artes, eu acho assim, primeiro que eu acho que eles tiveram coragem de acolher uma disciplina de arte e mercado, tá? Que realmente que coincidiu de estar no momento em que a Belas Artes estava colocando uma disciplina transversal na faculdade de empreendedorismo e inovação. Então, qualquer estudante que entre hoje na Belas Artes, para moda, para arquitetura ou artes, ele tem uma disciplina que lhe dá uma informação mínima para que ele possa empreender a sua trajetória, a sua carreira, como indivíduo, não como um intraempreendedor, alguém que vá trabalhar para alguém. Também tem esse tipo de informação. Mas eu sou grato ao Cauê Alves, que foi quem teve coragem. O Cauê, a gente se conhece desde que eu contratei para fazer curadoria para mim da Mira Schendel no IAC, quando eu era diretor do IAC. A Wanda, que inclusive estava nos acompanhando, não sei se ainda está, mas a Wandinha era também lá da diretoria nossa, curadora, né? Mas assim, aí o Cauê, o IAC foi transferido para Belas Artes, e nessa transferência a gente ficou mais perto, né, mais próximo. E um dia o Cauê disse assim, olha, a faculdade, pela decisão dos mantenedores, a Patrícia Cardim, está tentando instrumentalizar os alunos para poderem serem competitivos no mercado, para eles poderem sair daqui e tentar viver do que eles aprendem, né? E não ficar sempre necessitando ser intraempreendedor, sempre trabalhar para alguém, eles podem trabalhar para si. Então vamos dar uma base. E a gente conversava muito nos nossos outros encontros sobre essas questões de mercado. Cauê também foi convidado para a minha banca de doutorado na PUC, que ele não pôde participar porque teve um problema, mas assim, que era sobre esse processo de toque de Midas, né, de mercantilização da arte e da precificação da arte. E aí tinha esse convívio acadêmico nosso nesse sentido. E aí surgiu a disciplina de arte e mercado, que nós incluímos na matriz do curso de artes, do bacharelado de artes da Belas Artes. Tá? Assim, houve uma resistência muito grande dos meus colegas, né, porque ainda sobre esse distanciamento de mercado, eu sei que causava uma certa estranheza. E passado alguns anos, o Cauê recebeu, não muitos anos, acho que um ano e pouco, o Cauê recebeu um convite para desenvolver um outro projeto, que acabou culminando, inclusive, na curadoria do MUB. Né? E nesse processo, aí nessa situação, eles me convidaram para acabar coordenando o curso de artes, que está sendo uma experiência diferente, uma experiência legal. Mas a gente, então, conseguiu ter
essa disciplina, que na verdade ela é um aproveitamento que eu fiz de um curso de pós-graduação que eu já estava para desenvolver, sobre pós-graduação em arte e mercado. Agora, o que a gente tem ali é uma apropriação de várias disciplinas que são desenvolvidas nas principais faculdades do exterior. Faculdades de artes que têm disciplinas ligadas à arte e mercado. Agora, cada mercado e cada situação geográfica, cada país tem uma legislação própria, tem questões que são universais, né, da relação ao mercado, e outras que são específicas de cada país, como tributação, comércio e por aí vai. Então, ela tem esse benchmark, né? Olhei tudo que tinha de bom e de ruim fora e a gente tentou organizar e oferecer aqui. É apenas uma disciplina que a gente oferece, mas ela dá um toque na cuca, né? A ideia é assim, cara, aí fora a regra do jogo é essa, e está aqui um pouco, vamos exercitar como é que isso funciona. E aí tem uma outra coisa que nós fazemos, que chama Creative Collectibles, que todos os cursos da faculdade, todos, o seu TCC, que antes ele cumpre um papel acadêmico, que é a defesa para um determinado grupo de professores, doutores, etc., ele morria ali. Hoje não. O aluno apresenta aquilo em um formato de uma exposição e nós convidamos vocês todos, né, que são artistas, galeristas, críticos, para interagir com esses alunos na abertura dessa exposição. Então, você coloca o artista, essa diferença nós temos, que eu acho que é legal. É a universidade botando o cara está se formando e você já cola ele nos atores do mercado. O que vai rolar, o que não vai depender muito do próprio artista, da condição do seu trabalho, né? Aí gera um outro tipo de jogo. Agora, abrir a porta, bota o artista na rua e deixa ele, depois de 4 anos convivendo com ele. Se vira, não dá. Então, a gente tem essa diferença. Espero que as outras universidades acordem para isso, porque precisa dar uma atualizada nisso tudo. De novo, eu peguei um pouco de uma fala sua, mas assim, a gente não precisa simplesmente acatar e não questionar o sistema, o modelo que está dado. Mas vamos conhecer como funciona, né? Então, acho que esse tipo de regra e de conhecimento é necessário para poder sobreviver nesse mundo que há uma disputa, né, por lugar, né? Sim, fundamental. Vamos responder algumas perguntas do pessoal aqui, Bertani? Eu não sei. Pois não, vamos lá. Hein? Uhum. Opa, não veio pergunta ainda, veio só um comentário aqui, não é uma pergunta. Bertani, então, pessoal, mande perguntas. Quem tinha mandado pergunta aqui na caixinha na live anterior, por favor, repete a pergunta aqui, que a gente vai agora responder algumas perguntas de vocês antes de encerrar e deixar o Bertani ir jantar e dormir, né, Bertani? Amanhã, 5 horas, já estou de pé. Bertani, você sabe que a gente tem aqui na galeria um espaço de educação não formal, né, que é o nosso laboratório de artes visuais, onde a gente... A Nath até perguntou, processo de arte e educação na galeria, onde o laboratório é um laboratório mediado entre 3 pessoas, né? A cada ano eu vou convidando pessoas diferentes para mediar esse laboratório. Então, nos últimos 2 anos foi o Andrei Rossi, que é um artista essencialmente acadêmico, vamos dizer assim, né? Sim. Com mídias tradicionais, principalmente pintura e desenho. O Thiago Toys, que é um artista que não... exatamente o contrário, ele não vem dessa pegada de academia, ele é um artista autodidata, vamos chamar assim. Legal. E eu, então nós 3 vamos fazendo essa mediação, e justamente ao passo que o Andrei e o Thiago vão fazendo uma mediação artística do trabalho, eu entro muito com essa visão de mercado e questionando alguns conceitos que que os artistas veem, né? Então eles trazem o trabalho dele, aí eu falo, legal, pô, você produziu isso, né? Enquanto o Andrei e o Thiago vão dando uma linha poética para aquela construção, eu vou falar, legal, mas como é que eu levo isso para casa? Como é que eu embalo? Como é que eu penduro? Né? Como é que eu mantenho? Como é que isso né? Essa perenidade que você nem pensou para o trabalho, porque
sei lá, essa casca de sei lá o que, essa casca de laranja vai apodrecer? Isso é pensado? Isso faz parte? Isso não faz parte? Então, são coisas absolutamente simples, mas que o artista faz... Puta, é verdade, né? Como é que eu transformo isso aqui em objeto? Como é que eu transformo isso aqui em mercado? Mas aí, o que eu acho que é essencial do que você está colocando? Se o processo que o artista pensou, exercitou, elaborou, é para que seja algo volátil, o comprador, ele sabe que ele está levando ali é uma experiência, né? É o processo que ele tem fim, e ele não terá a materialidade da obra, né? É quase que uma experiência degustativa, né? Você come a obra, você se alimenta dela, você vive enquanto ela vive, até o momento que ela não está mais ali. Então, o trabalho do Nuno, que está na casa do Fábio Faisal, eu levo sempre os alunos lá, e é uma pedra de sal. E todo semestre eu levo os alunos e a pedra está menor. E aí uma pedra que custou uma bala de grana, né? Mas o que ele comprou? Justamente essa obra que está em permanente mutação. Um dia só terá a alma dela, a marca de que ela existiu no piso lá do container que ele tem a coleção dele. Mas se você, colecionador ou comprador, qualquer que seja, você sabe o que comprou, o artista pensou dessa forma, não há problema algum. O problema é quando se pressupõe que existe uma permanência dessa obra e o artista não se preocupou com aquilo. Aí vem a nossa experiência, né, de que olha o processo todo e diz o seguinte, ok, mas isso dá para transportar? Isso dá isso vai durar? Não vai durar? É só não ter esse tipo de surpresa. Deixe claro, porque senão a imagem que fica é de que o artista ou o galerista não foram, de novo, transparentes com quem colocou o seu esforço financeiro, porque a gente sempre acha que só o rico compra, né? Não é não. Né? As pessoas, eu compro, você compra, a gente troca, né? Às vezes, né, faz um monte de chequinho, né? É verdade, eu já cheguei com obra aqui, com coisa que está aqui na parede, aqui atrás, que a máquina de lavar em casa, minha esposa ligava, saía andando sozinha. E ela andando comprar, custa 2 mil, não sei o quê. Aí um dia eu vejo uma obra por 6 mil reais, né? E falei, eu preciso viver minha vida do lado desse negócio. O que eu faço? Né? Moral da história, né? Eu comprei, deixei no porta-mala do carro. A hora que todo mundo foi dormir, eu tirei e levei para o meu escritório, pus lá. E um dia ela veio para a sala. E aqui em casa eles falaram assim, o que é isso? Né? E aí a gente tem essas experiências. É isso que move a gente. Você quer conviver com esse objeto. Né? Você vai ter vários autores que tratam desse assunto, mas isso que é apaixonante na arte. Né? Não importa se é uma haste queimada que você tem na sala. Se aquilo faz sentido para você, você vai medir esforços para poder ter aquilo para o resto da vida. Né? Do teu lado, para você poder estar todo dia se ressignificando. E aí, imagina se você faz essa compra e a coisa não fica a vida toda. Mas você comprou achando que ia estar lá. E aí ela estraga, ela racha, ela empena. Então, assim, se a proposta é essa, que seja uma relação momentânea com a obra, que seja. Mas se você comprou para viver com ela para o resto da vida, o artista tem que ter esse tipo de preocupação, né? Tem que corresponder. Bertani, tem várias perguntas aqui, ó. O Tom fez Vamos uma lá. pergunta. Na sua opinião, as galerias de arte tornaram-se alternativa para a exposição dos trabalhos artísticos? Aí tem a continuação. Tendo em vista a carência de espaços expositivos, você acha que a galeria teria talvez essa função só de alternativa para a exposição dos trabalhos? Eu pergunto a você, qual outra alternativa que a gente tem? Né? Não tem. Quando eu falei para vocês agora há pouco que eu ganhei prêmio, salão, etc., por mais que o salão seja essa coisa ainda que a gente vê com muito conservadora, etc., era a única forma que tinha da gente competir de igual para igual, e não era bem de igual para igual, porque às vezes apareciam alguns favoritos,
né? Mas tinha uma chance de você ir para dentro do campo e você participar desse processo. Hoje, eu acho muito legal quando vem essas instituições grandes, etc., e fazem as grandes exposições. Eu não vejo uma instituição dessas, nenhuma, dentro das universidades, principalmente as públicas, apoiando algum tipo de projeto inclusivo, de chegar e falar o seguinte, ó, tá aqui o salão da Unesp, né? Não, os alunos se viram com os trocos lá, com os professores apoiando para fazer uma exposição tímida, sem divulgação, etc., que acaba não trazendo resultado. Estou falando da Unesp, pode ser Belas Artes, pode ser qualquer outra. Mas, assim, falta, de fato, política de inclusão de artistas, independente da sua formação, no sistema. E os salões de arte, os prêmios, os concursos, eles servem para isso. Então, acho que a gente deveria ter mais investimento nesse sentido. Como não há, qual é a segunda instância que nós temos? Né? Nós temos as galerias. E aí, elas são essenciais nesse processo, porque, de fato, é onde a gente tem condição de ver, né? E graças a Deus tem muitas galerias, a gente poder ter uma amostra do que está pulsando hoje. Então, é fundamental, sim. Falta, né, de fato, investimento para criar alguns modelos que a gente possa dar oportunidade para os jovens artistas e jovens sem idade, porque às vezes tem pessoas que têm uma produção fabulosa com alguma idade, mas ainda é jovem para o sistema, para o mercado, não conseguiu mostrar o seu trabalho. E as galerias acabam cumprindo esse papel que, ao meu ver, deveria voltar como era no passado, quando o Estado tinha esse tipo de compromisso. Estado, tanto de município, de Estado mesmo, e do próprio governo federal, né? Eu concordo contigo, embora hoje tem bastante espaços independentes, né, funcionando como esse espaço de inclusão, e aqui em São Paulo dá para citar vários ateliês coletivos que também estão fazendo isso muito bem feito, e aqui no ABC, ao contrário talvez da grande maioria das cidades, estados brasileiros, Santo André tem talvez um dos salões mais importantes, se não o mais importante do país, com certeza o salão mais perene do país, né? O Salão de Santo André, o Luiz Tassiloto, atravessou inclusive a ditadura, e é um salão que acontece até hoje, e eu tive a honra esse ano de pandemia, de ser um dos jurados do salão. Então foi uma honra muito grande, embora a exposição, eu nem sei como é que vai se dar agora, porque a gente não pode reunir pessoas, mas, enfim, eu concordo com a sua colocação. O Caetano pode falar. Mas você concorda que o estado mais rico do país devia ter alguma coisa? Porra, sem sombra de dúvida. Entendeu? É assim, que as universidades mais ricas do país estão nesse estado, também deveriam criar algum modelo, e não é, né? Fica uma coisa muito caseira, não sei, né? Eu acho que falta um pouco de comprometimento, né? É nesse sentido que eu acho, de você forma o artista, mas instrumentaliza esse artista para o mundo, né? Expõe o trabalho desses artistas que estão saindo da universidade ou que estão em curso. Então, precisa um pouco mais eu acho assim, um pouco mais de comprometimento, né? Tanto dos empresários quanto também das instituições de ensino. Concordo contigo. Tem uma pergunta boa aqui do Caetano. Fora da universidade, onde o artista pode conhecer todos esses agentes do mercado aí que a gente está falando? Olha, o segredo é circular, né? O segredo é frequentar. Quantas vezes eu saí daqui da Vila Carrão, onde eu moro, na Zona Leste, Tatuapé, né? Perto de Tatuapé, com febre, porque eu sabia que eu ia encontrar um cara que era importante para mim numa feira que eu ia pôr o único dinheiro que eu tinha no bolso para entrar. Entendeu? E aí ia no risco, mas eu sabia que eu poderia encontrá-lo lá. A gente é exaustivo. Artista tem que ser teimoso, tem que ser persistente, né? Tem que acreditar, mas tem que circular. Claro, há artistas pessoas, não classificando só por ser artistas, mas assim, que são extremamente tímidas. É um problema? Mas aí ele pode se servir de outros que ajudem. Às vezes o galerista funciona bem nesse sentido, para fazer network, etc. Mas é circulação.
né? Eu acho que é trocas de conhecimento. Se é o Caetano, que eu acho que deve ser o Pipo que está voltando lá para Belas Artes, vai terminar o curso agora, eles têm um projeto fabuloso, né? Mas eu sei que entre os jovens artistas, que é um espaço também que eles fazem uns projetos maravilhosos lá, mas como levar, né, esse público desse sistema para esses espaços? Eles circulam sempre no mesmo lugar. Então a gente tem que ter um esforço de falar, cara, vem aqui, ó, vem aqui para o ABC ver o que eu estou fazendo, né? E é um esforço, você tem que sair, batalhar, levar o cara, convidar, etc. E às vezes não é porque eles não querem, é que eles não conseguem, porque questões de tempo e etc. E aí, de fato, a gente tem que circular e tem que fazer essas conexões, né? Então, ô Bertani, eu sou algumas vezes mais duro nesse ponto, né? E eu falo, de fato, as oportunidades, elas não são iguais para todo mundo, né? Infelizmente. Sim. Mas, pô, para quem está em São Paulo, você consegue ir, não no momento de pandemia, lógico, mas você consegue ir em uma abertura por dia se você quiser. Quiçá você consegue ir lá em 2 aberturas por semana, se você quiser. Tem muita, muita, muita coisa acontecendo. E o nosso circuito, ele é desse tamanho. Ele é literalmente desse tamanho. Então, se você sai da sua casa, né, e é o que você falou, custa esforço, custa tempo, custa o transporte, custa a dedicação, mas se você sai da sua casa e você vai na primeira vernissagem e você não conhece ninguém, na segunda vernissagem você vai conhecer, porque você vai falar, opa, tudo bem, eu te vi na vernissagem lá na Bergamin Gomide, como é seu nome? Você é artista? E aí, quando você for na terceira vernissagem, esse cara vai estar lá de novo, ele te apresenta o amigo dele. Na quarta, na quinta, na sexta. Isso é um exercício constante e que é fundamental na carreira do artista. Eu, por exemplo, eu sou um que chama a atenção de todos os artistas da OMA. Eu falo, cara, esquece essa história de bicho grilo aí, que eu tô sem inspiração para criar. Inspiração é o inferno. Você que levanta e vai trabalhar e vai buscar inspiração aonde você quiser, porque não tem essa, não existe mais essa coisa de ficar sentado no divã esperando uma luz descer, que não vai, isso não acontece. Isso é fantasia do mundo da arte. A arte é trabalho igual muitos outros trabalhos, né? Então eu no pé, e só concluindo, eu faço a caravana do ABC, eu brinco, né? Quando eu vou numa abertura, eu mando mensagem lá no nosso grupo de artistas, e muitos deles estão por aqui, eu falo, eu faço questão de passar na porta da casa de vocês e devolvo na porta, mas eu quero saber quem que vai comigo na abertura tal. E, cara, eu saio da abertura tal e eu faço esse mesmo exercício que você falou. Eu falo, pô, valeu a pena aqui, ó. Além de ver a exposição, eu cumprimentei o fulano, eu apertei a mão do ciclano. E, Bertani, só de estar nos lugares, às vezes você me pergunta, né? Um colecionador lá, o meu papel é muito de venda. Ô, Tomás, que legal te ver aqui e tal. Pensa se o cara veio para São Bernardo. Nunca veio para cá. Mas o cara me pergunta, ô, Tomás, como é que tá o André lá? Como é que tá o Thiago? Como é que tá o Laerte? Aí eu falo, puta, o Laerte tá ótimo, tal. Tá com um trabalho novo, cara. Você precisa ver. Ele, me manda o catálogo. Pronto, eu não precisei que o cara venha para São Bernardo para eu vender um trabalho. Sabe? Eu fui lá e distribuí 2, 3, 4, 5. Desse relacionamento, desse contato, saem as vendas. Então, cara, isso faz parte do trabalho. Não é que tem que visitar também. Não, tem que visitar obrigatoriamente. Eu costumo... É fundamental. Eu costumo circular muito, né? Porque, primeiro, para a gente também perceber os movimentos que estão de produção que estão aparecendo, né? Os destaques, para manter o network que é importante. Às vezes, nós temos muita oferta em São Paulo, tem 0 oferta em outras regiões, mas aqui tem, às vezes, uma sobrecarga de ofertas e a gente tem que fazer um estudo logístico do que vai fazer naquele dia, naquela hora, né? Mas tem que medir exatamente qual é a possibilidade que você tem de encontros e de pessoas que você precisa se reconectar, porque senão a gente cai no esquecimento, né? Então, é importante, e uma coisa que eu costumo dizer é assim, você quer falar com o colecionador X, com a galerista X,
Elas não têm agenda, não têm tempo para te atender, etc. Quando você vai na vernissage, está todo mundo acessível. Então você passa por cinco secretárias e chega no colecionador que naquele momento ele está ali querendo a mesma coisa que você, né? Curtir aquele momento, aquela obra, etc. Até outro dia foi o pessoal da Veja que estava, não sei se vai sair ou não, me perguntou sobre essa questão galerias pós-pandemia, se as pessoas irão para a vernissage, etc. Irão. Porque, assim, faz parte dessa espécie de confraria, desse convívio. As pessoas vão para se encontrar. Quantas exposições que eu fui, a maioria, eu fui para encontrar pessoas. Depois eu voltei para ver a exposição. Né? Então, assim, é verdade. Né? Porque, assim, se você vai com foco de encontrar pessoas, você não vê a exposição. Se você vai com foco de também ficar só com as pessoas, então você perde dos dois lados. Tem que ter dois momentos, né? Que eu acho que tem um esforço maior aí. Mas eu sei que muita gente sofre com isso. Né? Eu era uma pessoa muito tímida, mas hoje é vital, eu organizo. Agora, você vai perguntar para os meus filhos, fala assim, vamos sair? Eles fogem de mim. Porque eles sabem que sábado, domingo, eu vou parar em algum lugar, porque eu preciso aproveitar o tempo, né? E aí vai. Mas é legal. Aqui em casa é a mesma coisa. A minha sorte é que a B gosta, né? A minha esposa, minha companheira gosta também. Então, final de semana é sempre assim. Além da vernissage X, a gente vai para onde, né? Tipo, porque sabe que na ida ou no caminho de ida ou no caminho de volta, a gente vai parar em algum museu, em alguma vernissagem, em alguma exposição, alguma coisa a gente vai fazer. E tem que ter, assim, sempre ter um cartão de visita, alguma coisa te acompanhando, disponível. Também se ligar que às vezes você quer chegar em alguém, mas esse alguém está no momento, principalmente nas vernissagens, que está ali com o cliente, então ele está no momento, é uma tensão que está rolando ali, né? Então na forma que você vai chegar nas pessoas, mas a frequência é importante, porque você passa a ser, você não é mais um ser estranho naquele espaço. Com o tempo, você começa a ser reconhecido e gera os contatos, e isso facilita muito. Tá? E mesmo assim, você não precisa, de novo, né, abrir mão dos seus princípios para poder criar essas conexões. Basta estar lá, que já ajuda bastante. Né? Eu vou dar uma dica para o pessoal aqui, depois você me fala se faz sentido ou não. O Andrushak, eu não sei como é que fala o nome, Andrushak, ele fez uma observação, né? Agora, em tempos de pandemia, essa presença são nas lives, e aí ele deu risada. Mas isso aqui, cara, essas lives que a gente faz, é um momento excelente de você conhecer, por exemplo, o Bertani, conhecer o Tomás, conhecer outro galerista, outro artista, outro curador, outro crítico, e mandar uma mensagem absolutamente respeitosa no inbox dessa pessoa e dizer assim, Bertani, que legal, eu vi o seu comentário lá na live com o Tomás e eu gostei disso e tal. Bertani, eu posso mandar o meu trabalho para você dar uma opinião para mim e ver o que você acha? Cara, não tem, juro por Deus, não tem como o Bertani não responder, não tem como o Tomás não responder, pelo respeito que você chegou através pela pessoa, de você ler, entender, escutar e falar assim, cara, é muito interessante isso que você falou. Não tem como você não ter... A não ser que do outro lado você tiver um cara muito escroto, assim, muito... Mas é muito difícil isso acontecer. Tomás, assim, você assim, acertou em cheio, né? A minha agenda, como eu falei, a minha, a sua, acho que de vários estão aí, é maluca. Né? Vai um reloginho. E às vezes a gente não consegue mesmo ter tempo. Tá? Mas assim, é impossível de você, se você tiver um pouco de educação, um pouco, e às vezes é tempo, porque às vezes eu me coloco como mal educado que eu não consigo responder. Mas você vai perceber que essa pessoa te prestigiou, que essa pessoa dedicou essas horas, mais de hora que nós estamos falando, e aí ela pede uma licença para falar sobre ela, etc. E a gente gera a conexão. Aí você passa o e-mail, o telefone.
aquilo que eu falei agora há pouco do vernissage, né, que acontecia sei lá, de meses em meses, ou de 2 em 2 meses, etc., acontece agora todo dia. O Murilo Castro, lá de BH, tem feito várias lives por semana, já participei de algumas, até uma que eu refiz, batemos novamente o papo, mas assim, aí gera alguns contatos fabulosos, que tem de gente que eu descobri, de artistas legais aí, e todo tipo de... Vem umas perguntas que te derrubam, né? E aí que é legal, porque você fala assim, caramba, se toca, meu. Olha o que você está pensando e o cara viu o outro lado. Então, tem um ganho. Essas pessoas se conectam contigo e você vai trocar conteúdo. É muito gratificante esse tipo de contato. O problema, deve ser o de todos nós, é tempo. Mas é essencial. Então, a vernissagem agora acontece aqui, né? Nesse outro espaço, e não é por isso que é menor, né? A Tainá fez até um comentário agora, fez um comentário aqui que agora é uma Verni Live. É, bem bacana. A Verni Live, muito bom. É. Bertani, eu não quero atrapalhar seu descanso aí, quero agradecer muito. A gente combinou 1 hora e já está 1 hora e meia falando. Mas Perfeito. eu poderia ficar mais 2 horas aqui falando com você, porque pô, é muito agradável, é muito legal. Obrigado pela sua generosidade aí. Eu que agradeço a oportunidade. Tem algum recado que você queria deixar para o pessoal? Alguma dica? Algum comentário? Olha, me encontrem pelos canais possíveis aí. Eu procuro sempre dar atenção. Vários que estão aí, eu sei que às vezes eu demoro, mas eu tento responder. E queria agradecer essa oportunidade. Eu acho assim, você como pessoa é um cara diferenciado. Obrigado. Você como profissional é 2 vezes diferenciado, porque eu acho que você traz um movimento novo que veio oxigenar esse sistema. Tá? E é verdade isso, desde as vezes que eu encontrei na SPART, no Rio e por aí vai. E o que você faz com várias pessoas que eu estou vendo aqui, que são alguns alunos, ex-alunos, é um modelo diferente, acho que é um modelo muito saudável que você está trazendo e isso me deixa feliz, né? Porque a gente anda, às vezes tem essas possibilidades de ver coisas mundo afora, às vezes tem um sistema que se reproduz, é bom quando vem alguma coisa diferente, né? Então, parabéns, agradeço a turma toda aí. E para encerrar, mas aí eu tenho que falar e tenho que encerrar, que se eu continuar vou tomar pancada, né? Eu agradeço muito a todos que nos ouviram, Tomás, e que não me perguntaram do Romero Brito, tá? Que aí isso vira outro case, né? Então, porque isso já virou um assunto que merece, né, uma discussão profunda. Mas é isso. Ô Bertani, eu vou fazer então um último comentário também, em linha com o seu. O pessoal da galeria mandou no grupo dos trabalhadores ali, né, dos funcionários da galeria, nós somos em 7, eles mandaram assim, o meu chefe quebraria um Romero Brito por mim, né, eles mandando para mim, pô, Tomás, eu sou feliz de trabalhar com você porque você quebraria um Romero Brito por mim. Eu falei, olha, eu quebraria mesmo, eu quebraria vários. Mas aí, olha, isso é pano para manga, porque é assunto... Pano para manga. Mas olha, parabéns. Né? Valeu. E vamos... Bom, a gente está sempre junto aí, eu estou acompanhando você assim que consigo os seus projetos e esses artistas que você tem aí que são bem bacanas, bem diferenciados, né? Vamos nessa. E vamos que vamos, né? É isso, vamos gente. Nessa. Valeu. Pessoal, obrigado. Ó, tirem o print aqui, dá um sorriso aí, Bertani, porque agora é a hora do print, entendeu? Tirem print aí, compartilha nas redes sociais. A hashtag da nossa live de hoje vai ser a Verni Live, tá? Vai ser a Verni Live. Então, marca o Bertani. Em alguns posts anteriores aqui da OMA, a gente pôs o @ do Bertani. Tem aí, né, que tá compartilhado aqui em cima, tem o @ da OMA, tem o @ do Bertani. Então, compartilha, marca nós dois, que nós vamos compartilhar aí e marcar vocês também. Valeu, bora. todo mundo, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.